Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Iniciando aqui mais uma aula pela pós-graduação de Direito do Trabalho, o processo do trabalho, aqui pelas faculdades online, esta pós-graduação maravilhosa na modalidade online, né? Olha que beleza. Vocês nem sofreram com a questão do Covid-19, né? Porque o pessoal do presencial teve que ir para casa, não pôde assistir aí as aulas. Aliás, eles estão igual vocês também, né? No conteúdo online, gravado, enfim, né? Mas vocês continuam no mesmo padrão padrão de qualidade legal. Muito bem, fiquei um pouquinho fora, né? Professor Antero continuou, os outros professores continuaram as matérias. Eu voltei agora aqui no finalzinho dos recursos, né? Dessa série de recursos, para falar de um recurso todo especial, para falar de um recurso todo importante, que é o recurso de revista. Aliás, minha especialidade, por isso o professor Antero me chama aqui para poder estar lecionando essa matéria para vocês. Né? Hoje, no escritório em que eu trabalho, no meu escritório, eu cuido na parte trabalhista, né? Eu estou em alguns outros frontes dentro do escritório, mas na parte trabalhista eu cuido exatamente dos tribunais superiores, né? TRT também, mas TRT mais com a questão das sustentações orais. Eu faço as sustentações orais do escritório no TRT e cuido, eu e mais um advogado no escritório, o Dr. Hudson de Carvalho, a gente faz os tribunais superiores, a gente faz TST e STF. Então, é muito recurso de revista. Todos os recursos de revistas do escritório estão a nosso cargo, né? Assim como os outros colegas que nos contratam também. Tem muitos escritórios, muitos outros escritórios parceiros, colegas, até muitos alunos acabam confiando no nosso trabalho a confecção do recurso de revista. Exatamente por ser um recurso especialíssimo. Especialíssimo. Ah, professor Rogério, é um recurso difícil de fazer? Não, não é difícil. Ele não é difícil. Ele é trabalhoso. Você precisa ter realmente muita cautela, muito cuidado, é cheio de detalhes, cheio de pormenores. Há uma interpretação bem variada, por incrível que pareça, que eu vou falar para você, mas há uma interpretação muito variada lá no TST, né? Dependendo da turma, tem um entendimento para admissibilidade, para composição. Então, assim, tem que ter muito traquejo. E o grande segredo é o quê? Seguir ipsis literis a lei. Esse é o segredo, né? E é o que eu vou ensinar para vocês aqui na nossa aula. Seguir ipsis literis a lei. O que a lei diz que tem que ter no recurso de revista, você tem que colocar. Porque é a grande arma que você tem. Se você pegar ou um presidente ou um vice-presidente de TRT, que faz admissibilidade no TRT, com ânimo de trancar o seu recurso, vai ser a feitura nos moldes da lei que vai destrancar o recurso. Se você estiver lá no tribunal e encontrar algum ministro lá no TST que também queira barrar por falta de algum pressuposto de admissibilidade, a grande arma é o quê? O estrito seguimento da lei. Não pode trancar se eu estou seguindo a lei, não pode trancar se eu expliquei tudo direitinho, se tudo que estava na legislação foi feito. O meu recurso, você pode até, no mérito, me dar por derrotado, né? Julgar improvido o recurso, mas no mérito tudo bem. Apreciou, abordou, sustentou, rechaçou, derrubou minha tese, não tem problema nenhum. A advocacia é isso. Na advocacia a gente ganha e perde o tempo todo. Ok? Agora, o que é inadmissível é eu ter o direito de recorrer, eu ter o direito ali de ver a minha tese apreciada e o recurso não subir porque faltou pressuposto de admissibilidade, não subir porque faltou transcendência, porque isso é que deixa a gente chateado, né? E infelizmente, hoje, para você fazer um recurso de revista subir, é muito complicado, né? Muito, eu não gosto dessa palavra complicado nem difícil, é muito cheio de detalhes, eu não posso deixar passar nenhum detalhe. Eu, advogado, deixei passar algum detalhe, vai bater na trave e não vai subir, né? Então, tem que ter um cuidado gigante e muita atenção na hora de confeccionar o recurso de revista. Ok? E é o que eu vou procurar fazer com você aqui e vou conseguir, com toda certeza, te passar aí a real ideia de como é confeccionar um recurso de revista. Bacana? Muito bom, muito legal. E vamos começar
entendendo uma coisa importante, entendendo uma coisa muito importante. Quem que é o TST? Quem que é o TST? Vamos pensar nisso. Tribunal Superior do Trabalho. O que é o Tribunal Superior do Trabalho? O Tribunal Superior do Trabalho nada mais é do que um tribunal pacificador de jurisprudência. Um tribunal pacificador de decisões. Tanto que é lá no TST que nós encontramos o quê? Que nós encontramos as OJs, as orientações jurisprudenciais, e encontramos as súmulas. Então, o que o TST decide em jurisprudência pacificada, OJs e súmulas, é imposto às instâncias inferiores. O TRT tem que seguir as súmulas e OJs o TRT tem que seguir as súmulas e OJs do TST. A vara nem o fala, nem a vara também tem que seguir as OJs e súmulas do TST, porque ele dita jurisprudência. E mesmo porque, se o juiz for rebelde na vara e julgar contrário, ou o TRT for rebelde e julgar contrário à jurisprudência do TST, no recurso de revista você vai mudar essa decisão. Vai valer, vai prevalecer a jurisprudência deles. Então é perda de tempo. Né? Então é melhor a vara se curvar, o TRT se curvar quando a matéria é clara. Né? Lógico que existem casos e casos, situações e situações em que o juiz pode interpretar de uma forma diferente, ou ainda o desembargador interpretar de uma forma diferente. Isso é saudável, porque cada caso é um caso. Agora, se é um caso clássico, tem que ser aplicada a jurisprudência do TST, mesmo que as instâncias inferiores não concordem muito com isso, né? Mas é inteligente manter essa hierarquia, porque não adianta nada o TRT dar uma bela de uma vitória no recurso ordinário, deixar a parte felicíssima, julgou contrário à súmula, julgou contrário ao OJ, não adianta nada. Esse recurso ele vai subir que nem um tiro, um foguete, até o TST, e lá no TST, com certeza ele vai ser processado, julgado e vai mudar, porque está ofendendo as OJs ou súmulas daquela corte. Ok? Então é assim que é a correta interpretação em face dos recursos de revista. E, meu amigo, eu já vi de tudo em recurso de revista. De tudo em recurso de revista. O TST, os ministros do TST, eles têm um poder gigante. Né? Se você consegue fazer o recurso de revista ter admissibilidade para o TST e admitir no TST ir a julgamento, muita coisa acontece. Eu já tive situações de reversão de decisões mirabolantes, tanto a favor dos meus clientes, né, como a favor da parte contrária, né, tanto dos meus clientes quanto da parte contrária. E isso tanto para o empregado quanto para o empregador, viu? Porque o meu escritório ele faz o lado do empregador. Eu sou um advogado trabalhista empresarial, meu escritório é um escritório empresarial. Mas como nós prestamos esse serviço também para os colegas, alunos, aquela coisa toda, eu faço muito recurso de revista pelo reclamante, faço muita sustentação pelo reclamante, porque não é o meu cliente, Eu fui contratado com o processo já lá no tribunal para fazer o trabalho de tribunal, para confeccionar o RR, para ir até Brasília despachar a transcendência, acompanhar julgamento do agravo de instrumento e, por fim, ir lá e sustentar na sessão de julgamento do recurso de revista. Então, esse trabalho que nós somos procurados para fazer. E como nós somos procurados para fazer, eu não tenho como fazer distinção, não é a empresa que me procura, é o colega advogado que me procura para poder levar o processo dele até o tribunal aí, por conta dessa maior experiência e traquejo que a gente tem aí de trâmite no TST. Ok? Mas veja só, a prática te leva à perfeição. É lógico que muitos colegas que já me procuraram para fazer o recurso de revista hoje cruzam comigo lá no TST, né? Fizeram os primeiros, pegaram o jeitão, pegaram o traquejo e depois voo solo. Vão fazer os seus próprios recursos. É uma questão de aprendizado, de segurança, né? De traquejo mesmo. Então é isso. O ideal é aprender, ter esse conhecimento para poder tomar conta dos seus próprios processos. Enquanto não tem esse conhecimento, o professor Rogério está aqui, o escritório do professor Rogério está aqui para ajudar nesse aspecto também. Mas enfim, o TST é um tribunal jurisprudencial. A função dele é pacificar a jurisprudência. Imagina o professor Rogério aqui, o TST. Eu sou o TST. E aqui embaixo tem vários TRTs.
cada estado tem um TRT e lá em Brasília, em âmbito nacional, tem um TST. Vários TRTs para um TST, ok? Eu, TST, olho para baixo e enxergo os TRTs, cada um decidindo de acordo com os seus procedimentos e com suas convicções. Daqui a pouco começa esse decidir uma coisa, aquele decide outra, esse decide aquilo decide outro, e os recursos começam a subir. E o Tribunal Superior do Trabalho, TST, se depara com decisões diferentes. Eu costumo usar, e vou usar bastante aqui nas nossas aulas, a simbologia da cor, que é para você entender com maior clareza, né? Então, por exemplo, um determinado TRT julga azul, uma lei, uma aplicação de súmula, julga azul, o outro julga vermelho. Aí esse conflito chega para o TST dizer se é azul ou se é vermelho. E se ele diz que é vermelho várias vezes, isso se consolida, caminha para uma OJ ou ainda pelo pleno pode caminhar até uma súmula e aí vai sumular o entendimento no vermelho. Ninguém lá embaixo que decidir diferente vai ter êxito se a tese chegar até o TST, porque o TST já pacificou no vermelho. Ok? Simbolicamente, né, usando de uma simbologia, é exatamente assim que funciona a coisa toda. Ok? Muito bom. Então vamos para o material para você poder ir se localizando aí. Material na tela, materialzinho que você encontra no lugar que você já sabe onde é que fica, já é macaco velho aqui da nossa pós-graduação. Materialzinho na mão. Recurso de revista. Nós vamos falar a aula inteira hoje de recurso de revista. Serão dois blocos cheios aí, né, falando sobre o recurso de revista. Deixa eu ligar o meu marca-texto, liga aí, isso. Recurso de revista. Show de bola. Muito bom. E começando aí o bloco 1, que é esse que nós estamos atuando agora, vamos começar a falar um pouquinho sobre ele, sobre o recurso de revista. Os fundamentos legais e basilares do recurso de revista. Aonde é que eu encontro dentro da CLT o recurso de revista? Artigo 896. No artigo 896 é que está o recurso de revista. Inclusive, eu acabei de olhar na grade, a próxima aula também é minha, né? Estamos fazendo essa aula hoje. A próxima também é minha, e na próxima a gente vai falar de prática em recursos. Então eu vou pegar tudo. Vou pegar desde do primeiro recurso lá, e a gente vai vir trabalhando tudo até o STF, até extraordinário, a gente vai falar na próxima aula, né? E é muito engraçado, porque dentro da CLT é uma sequência, né? É uma sequência certinha. O artigo 893, ele diz quais são os recursos possíveis dentro do universo do processo do trabalho. Aí o 894, só o 894 fica meio sem sincronismo, né? Ele fala dos embargos no TST, aí depois 895, RO, 896, RR, 897, agravo, tanto de petição quanto agravo de instrumento. Então é uma sequenciazinha de artigos, mas isso a gente vai ver na próxima aula em detalhes. Vamos fazer um mapa aqui na tela, bonito, para você ficar bem conhecedor aí da dinâmica na prática dos recursos. Ok? Agora o recurso de revista, como está no material, artigo 896. Só que não é só o 896, né? É o 896 e suas alíneas e também parágrafos, todos de suma importância, 896 caput, alíneas e parágrafos. Aí a gente tem o 896A, que foi um artigo enxertado na CLT, né, que está dentro da CLT agora, 896A, e o 896B, todos da consolidação das leis trabalhistas. Recurso de revista, 896, alíneas e parágrafos, assim como 896A e assim como 896B, é onde está concentrada toda a legislação que trata do recurso de revista. Ok? Muito bom. E antes da gente entrar nos pormenores do cabimento, esse primeiro bloco aqui a gente só vai falar de cabimento do recurso, onde cabe, as possibilidades, tudo. É importante deixar claro de largada o seguinte: tudo depende de como o processo está tramitando, em que rito que o processo está tramitando. É a primeira coisa que você tem que observar na hora de recorrer, de revista, tá? Se o recurso ele está em rito ordinário,
se ele vem caminhando num rito ordinário, as ações acima de 40 salários mínimos, o recurso tem um cabimento e tem uma modalidade de possibilidades de você entrar com o recurso. Se o recurso está em rito sumaríssimo, é outra possibilidade, é outra condição diferente. E se ele está em execução, porque às vezes você entrou com um agravo de petição, tomou pau no agravo de petição e quer levar o agravo de petição que está no TRT para o TST, o caminho é recurso de revista. Se é na execução, se é um recurso de revista dentro da execução, é mais diferente ainda, tá? Vamos pensar assim, é mais diferente ainda. Na verdade, é como se fosse um funil. Imagina um funil. Imagina um funil, a boca do funil está aqui. Gigante a boca do funil, ok? É o recurso ordinário. Entra um pouquinho no funil, aperta, não aperta? Diminui as possibilidades. Na boquinha do meio do funil, é o recurso de revista em rito sumaríssimo. E lá o finalzinho do funil, quando apertou tudo, lá no finalzinho, é a execução. Você tem algumas possibilidades maiores no rito ordinário, menores possibilidades no rito sumaríssimo, e enforca tudo na execução, as possibilidades são menores ainda, tá? E por que isso? Fala para mim, por que é um recurso tão cheio de peculiaridades e tão cheio de obstáculos, né? Vamos chamar assim, de obstáculos. Por que são tantos obstáculos no recurso de revista? Exatamente porque o recurso de revista não é duplo grau de jurisdição. O recurso de revista não tem a proteção do duplo grau de recurso, duplo grau recursal, né? O duplo grau não existe para o recurso de revista. A Constituição Federal, ela garante a todo brasileiro, pessoa física ou pessoa jurídica, o direito de recorrer de uma decisão originária pelo menos uma vez, no âmbito judicial ou no âmbito administrativo. Então, toda decisão administrativa ou toda decisão judicial, há garantia constitucional que dali cabe recurso. E tem que ser um recurso amplo, onde eu consiga devolver toda a matéria para a instância superior apreciar. Duplo grau de jurisdição. Está garantido na Constituição Federal. Agora, a Constituição Federal, ela não fala nada, absolutamente nada, do triplo grau. Vara, RO, RR. O RR é o terceiro grau. Se é o terceiro grau, não tem proteção constitucional, não tem obrigatoriedade nenhuma de apreciar a matéria. Então, o legislador criou regras muito severas, regras extremamente severas para quem recorre de revista, ok? E é aí que nós vamos começar a estudar, iniciando pelo rito ordinário. Muito bom! Na tela, nós vamos ter as alíneas do 896. A linha A, que está aqui na tela, a linha B e a linha C. São as três possibilidades que nós temos de recorrer ordinariamente. A linha C, a linha B e a linha A. Mas antes vamos ler isso aqui, ó. É o que o professor disse apenas para fixar, né? Trata-se de um recurso que objetiva a uniformização da jurisprudência trabalhista em sua última instância especializada, que é quem? O TST. Ressaltando que o STF é o guardião da matéria constitucional, né? Por isso que o TST é a última esfera especializada, tá? O STF é para todos, o TST é a última instância especializada onde só se fala de direito do trabalho, procedimento trabalhista, tá? Muito bom. Assim, olha aí, no procedimento ordinário é cabível nas seguintes situações: artigo 896 e suas alíneas. E aí a gente entra na alínea A. Vamos entrar na alínea A. Deixa eu explicar um pouquinho, depois a gente vai para fazer a leitura, que é para ficar mais gostoso. Vamos lá. O que é a linha A? A linha A, ela trata do conflito entre tribunais regionais. O conflito entre um tribunal regional e uma decisão do TST. Ou ainda uma decisão do TRT com uma súmula, uma OJ
do TST. Tudo isso em cima de lei federal, ok? Então, se um TRT está entendendo uma lei federal de um jeito e um outro TRT está entendendo outra lei federal de outro jeito, nasceu um conflito. Em cima da lei federal, a segunda região diz que é azul, a terceira região diz que é vermelho. Azul, vermelho. E aqui eu perdi. Eu perdi aqui porque minha tese é vermelha, só que aqui diz que é azul. O que eu faço? Eu pego a tese, eu pego a decisão da terceira região como paradigma da decisão da segunda região, que é onde eu estou, traço um conflito entre esses TRTs e levo para o TST decidir quem é que está certo. Se é a segunda região no azul ou se é a... Nem lembro mais se eu falei azul ou vermelho, enfim. Se é no azul, fica assim, se é no azul da segunda ou é no vermelho da terceira, ok? Se é no azul da segunda ou se é no vermelho da terceira. E eu levo essa discussão para o TST. O TST vai dizer se é azul ou se é vermelho. Se disser que é azul, eu perdi, porque foi a decisão que estava aqui. Agora, se diz que é vermelho, reformou essa decisão do azul e eu passo a ser vitorioso. Ficou claro? Daqui a pouco você vai pegar com maior facilidade a coisa, né? Mas eu preciso de dois tribunais conflitando. E esse conflito não é em cima de uma prova, não é em cima de um fato, tem que ser em cima de uma lei federal. A interpretação de uma lei federal. Aqui está interpretando de um jeito, aqui está interpretando de outro jeito totalmente diferente. Ok? Se eu tivesse aqui, eu seria vitorioso, mas eu estou aqui e perdi. Então eu vou levar essa discussão toda para o tribunal e pedir para o tribunal decidir. E é óbvio que nas minhas razões recursais eu vou dizer que a tese do outro tribunal que é a correta, que é ela que tem que prevalecer, mudando aonde eu fui derrotado, reformando a decisão aonde eu fui derrotado. Ok? Isso vai acontecer TRT com TRT, TRT com o pleno do TST, TRT com o súmula, TRT com o OJ, conflitou, decidiu diferente nesse universo todo, cabe recurso de revista pela alínea A. Ok? Veja, do jeito que eu expliquei ficou até fácil, não ficou? Agora vamos ler o que está no artigo. Se eu tivesse lido o artigo primeiro, ou se você tivesse pego a linha A para ler antes da minha explicação, meu Deus, ia ser uma coisa de doida, difícil de entender, né? Depois que eu explico fica fácil, a gente vai ler agora, vai estar fácil. Mas normalmente quando você lê assim, você acaba se perdendo até um pouco dentro desse contexto. Não é muito didática, não é uma legislação muito didática. Mas agora você vai entender direitinho, quer ver? Vamos lá. A linha A. Caberá recurso de revista quando, né, derem ao mesmo dispositivo de lei federal, derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa de que lhe houver dado outro tribunal regional do trabalho. Tá? Então, se um tribunal regional do trabalho está decidindo azul e um outro tribunal do trabalho está decidindo vermelho, conflitou em cima da mesma lei federal. Ok? Esse conflito pode ser de uma turma com o pleno ou de uma turma com outra turma. Não tem problema nenhum. Tá? Pode ser dentro dos TRTs, pode ser a turma do segundo com o pleno do terceiro, ou a turma do segundo com a turma do terceiro, também não tem problema. É um tribunal conflitando com o outro, seja no pleno ou seja entre turmas destes tribunais regionais. Essa é a primeira possibilidade. Segunda possibilidade, ou se o conflito for entre uma turma e a sessão de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho, do TST. Lá em cima no TST, está sendo decidido vermelho. O TRT aqui embaixo, na sua segunda turma, sei lá, está dizendo que é azul. O azul da turma aqui está conflitando com a decisão da SDI, da Sessão de Dissídios Individuais. Nasceu um conflito. Posso recorrer de revista por conta desse conflito. Ok? Muito bom. Então essa é a segunda possibilidade, né? Ou ainda, se o conflito for entre a turma
contrariando uma súmula de jurisprudência uniforme da Corte. Uma súmula uniforme do TST vermelho sendo contrariada por uma decisão azul. Ok? Ou ainda se contrariar uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Mais pesado ainda, né? O Supremo já deu uma súmula que vincula todo mundo e tem um diacho de um TRT decidindo diferente. Está decidindo azul e a súmula vinculante do STF está dizendo que é vermelho. Ok? Em síntese, o que a gente tira da linha A? Que tem que ter conflito entre tribunais regionais em face de lei federal, né? Constituição ou súmula de jurisprudência aí da Corte. Bacana? Comigo aqui, vamos lá. Essa é a primeira possibilidade, hein? Julgou no TRT o RO, você está com um acórdão do RO na mão. O acórdão foi desfavorável a você. Você perdeu. Você perdeu. O que você tem que fazer? Se você quiser recorrer de revista pela linha A, você vai ter que fazer uma pesquisa. Você tem que entrar em outros tribunais e pesquisar. Usando a simbologia da cor, a lei federal aqui foi interpretada como azul. Você vai ter que vasculhar vários TRTs, entra no TRT da terceira, da quarta, da quinta, vai embora, procura. Se você encontrar uma decisão num tema igual ao seu, em que aquele tribunal disse que era vermelho, a sua tese foi vitoriosa ali, bingo! Você conseguiu o conflito entre TRTs necessário para poder entrar com recurso de revista. Ou ainda, você vai fazer uma pesquisa direto no TST, para ver se tem alguma decisão da SDI que conflite. Ou ainda, você vai fazer um estudo de jurisprudência, olhar as súmulas, OJs e ver se tem alguma lá que conflita, tá, com a decisão do TRT. Se você encontrar uma dessas possibilidades, uma dessas situações, você vai ter tese para recorrer de revista pela linha A do artigo 896. Ok? Show de bola, é isso aí. Vamos lá então. A linha B. A linha B é a mesma coisa. Tudo que eu me esforcei aqui para explicar para vocês direitinho é a mesma coisa na linha B. Mesma coisa. Eu preciso de um conflito entre tribunais. Precisa ter um tribunal entendendo uma coisa e outro tribunal entendendo outra coisa. Só que esse entender agora não é mais sobre uma lei federal. Olha só como é que está aqui, ó. Derem ao mesmo dispositivo de lei, lá na A tem que ser em cima de uma lei federal. Agora não. Agora é em cima de uma lei estadual, dois TRTs interpretando de forma diferente uma lei estadual, ou ainda dois TRTs interpretando de uma forma diferente uma convenção coletiva de trabalho, ou interpretando de forma diferente um acordo coletivo, ou interpretando de forma diferente uma sentença normativa, ou fazendo uma interpretação diferente de um regulamento empresarial, ok? De observância obrigatória em área territorial, que exceda a jurisdição regional do regional prolator, do Tribunal Regional Prolator da decisão, interpretação divergente na forma da linha A, ok? Comigo. Se por um acaso a sua tese é uma tese que recai em face de lei estadual, em face de convenção coletiva de trabalho, em face de acordo coletivo de trabalho, em face de uma sentença normativa, em face de um regulamento interno de empresa, onde um TRT entende de um jeito isso aqui e outro TRT entende diferente, se você está sustentando a sua tese aqui vermelhinha, vermelha, o tribunal diz que é azul, mas você encontra outro TRT que interpreta toda essa condição como vermelho, que é o que você precisava, você vai entrar com recurso de revista para poder pacificar a jurisprudência diante de um conflito entre tribunais ou entre aí as situações de súmula ou outras coisas. Mas aqui vai ser mais de tribunal mesmo pela a linha B. Ok? Então vamos recapitular que eu quero que você fique craque nisso. Quero que você fique craque nisso. Vamos lá. A linha A, conflito entre tribunais, conflito com a SDI, conflito com súmula, conflito com o OJ, em cima de lei federal. Cada um está
interpretando de forma diferente uma lei federal. Ok? A linha A. A linha B também é o conflito, também tem o conflito, só que o tema do conflito é lei estadual, convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho, sentença normativa ou ainda regulamento interno de empresa. Um tribunal está interpretando o regulamento de um jeito, o outro está interpretando de outro. Um está interpretando a convenção coletiva de um jeito, o outro está interpretando a convenção coletiva de outro. Obviamente que tem que ser a mesma convenção coletiva, tá? Tem que ser o mesmo acordo coletivo. Isso é importante, não são cada um da sua região, não, é aquele mesmo, só que aquele mesmo ele extrapola, ele está saindo de um estado e entrando no outro, né? Em TRTs diferentes, né? Por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro. Pode ser que a empresa ela tenha uma filial em São Paulo e a sede seja no Rio de Janeiro. E tem um regulamento único de empresa para São Paulo e para o Rio de Janeiro. O TRT interpreta aquele mesmo regulamento de empresa de um jeito aqui em São Paulo e o TRT do Rio de outro jeito lá no Rio de Janeiro. Ok? Então, você precisa ter a base de lei estadual, de convenção coletiva, de acordo coletivo, de sentença normativa ou de regulamento de empresa. Mas em tribunais diferentes, a mesma matéria. Porque senão não vale o conflito. Ok? Na linha A, a base do conflito, lei federal. Na linha B, essas outras 5 situações que eu ventilei para vocês aí. Ok? Show de bola! Vamos lá. B, vamos para C. A C é a mais fácil. A C é melzinho na chupeta. A C é muito tranquila de entender, muito tranquila de se conduzir aqui. Muito tranquila mesmo, né? A decisão, onde você foi derrotado, no TRT que você foi derrotado, né? Ela foi proferida com violação literal de disposição de lei federal, afrontou a lei federal, foi contra a lei federal, ou afrontou diretamente e literalmente a Constituição Federal. Ok? Aqui é mais fácil. A decisão está contrária à lei federal. A decisão está contrária à Constituição Federal. E aí, como é que fica? Eu entro com o meu recurso de revista pelo 896, a linha C. Ofensa, contrariedade à lei federal, ofensa, contrariedade à Constituição Federal. E eu vou pedir para o TST aplicar a lei. Vou pedir para o TST aplicar a Constituição Federal. Ok? É isso. Se você está em rito ordinário e está com um acórdão na mão, proferido pelo TRT, e você quer recorrer de revista nesse acórdão do TRT, você tem esses 3 caminhos. Ou você entra pela linha A, pela linha B ou pela linha C. Ah, professor Rogério, eu quero outro caminho. Não existe. Não existe. Esses caminhos são caminhos taxativos, engessados, e A, B e C é pressuposto de admissibilidade. Por isso que se diz que no TST não discute prova, não discute fato, não discute nada, eu só discuto lei dentro desses aspectos das alíneas que nós estudamos. Então, quando você entrar com o recurso de revista, você tem que deixar muito claro que você tem tese para isso. Você tem que deixar muito claro que você está dentro ou da linha A, ou da linha B, ou da linha C. E provar, demonstrar principalmente isso no tribunal. Bacana? Muito bom. Caminhar mais um pouquinho, porque a legislação nos ensina como demonstrar isso tudo, principalmente a letra A e a letra B. A letra C é fácil de mostrar. Agora, a letra A e a B tem peculiaridades, né? Por isso que eu coloquei na tela para você aí, ó. Nos casos... Peraí, deixa eu tirar aqui, puxar direitinho. Nos casos de cabimento pela linha A ou a linha B, além dos pressupostos que nós iremos estudar ainda, porque tem alguns pressupostos específicos que a gente vai estudar, é essencial referenciar no recurso de revista que você está cumprindo o parágrafo 7º e o parágrafo 8º do artigo 896. E também que você observou a súmula 337 do TST. Na verdade, a súmula 337 do TST, ela é antes do parágrafo 7º e do parágrafo 8º. Antes a gente tinha que seguir só a súmula, só o que diz a súmula. Hoje nós temos o parágrafo 7º e o parágrafo 8º, que é quase uma reprodução da súmula. Mas é importante também referenciar a súmula
quando o recurso é pela linha A e pela linha B. Por que isso, professor? Porque o tribunal precisa entender aonde é que está o conflito. Imagina só, a sua tese é que o TRT de uma região está julgando diferente do TRT da segunda região. E você não vai esperar que o ministro vai fazer a pesquisa, vai analisar, vai estudar, vai fazer seu trabalho. Você recorrendo pela linha A ou pela linha B, você tem que entregar para o ministro, lá em Brasília, para ele poder julgar, tudo mastigadinho, debatido, pontuado, tem que ser um conflito atual, tem que preencher diversos requisitos. Se você não preencher esses requisitos, o seu recurso nem será apreciado. Ele nem vai aceitar o seu recurso se você não recorrer, não fizer da forma correta. E a forma correta é o parágrafo 7º e o parágrafo 8º. Vamos dar uma olhada? Olha aí. Parágrafo 7º. Olha o que diz o parágrafo 7º quanto ao recurso pela linha A e a linha B. Ele diz assim: a divergência apta a ensejar o recurso de revista, divergência é conflito, um TRT com o outro, né? O conflito apto, a divergência apta a ensejar o recurso de revista deve ser atual. Então, os acórdãos, paradigmas, eles devem ser contemporâneos. Eu não posso pegar um paradigma de 20 anos atrás, de 10 anos atrás. Tem que ser atual, contemporâneo, tá? Não se considerando como tal a decisão, né, a divergência ultrapassada por súmula do Tribunal do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal, súmula do TST ou do STF em cima daquilo, ok? Ou se for uma decisão que está superada por iterativa e notória jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Ok? Então, quando você estiver escolhendo o acórdão paradigma, tem que ser um acórdão atual, tá? E tem que ser um acórdão atual que já não foi decidido no TST, porque se já tiver decidido no TST, se já tiver até súmula ou J derrubando aquele acórdão, não vai adiantar nada. Então tem que ser um acórdão novo, ainda numa discussão recente, para poder você usar como paradigma. Se aquele acórdão é uma mosca branca, já viu mosca branca? Difícil você ver uma mosca branca, então, aquele achado. É o único que é aquele que você achou, porque ninguém decide, nunca mais decidiu daquele jeito. Já está superado aquele entendimento há muito tempo. Não serve. Então tem que ser algo contemporâneo, numa situação contemporânea, para que valha a discussão no tribunal. Para que seja interessante a discussão no tribunal. Senão seu recurso nem vai ser recebido se já for um acórdão paradigma ultrapassado. Então presta atenção nisso. Muito bem. O parágrafo 8º, ele fala do quê? O parágrafo 8º, ele fala... Opa, apaguei a tela, volta aqui. O parágrafo 8º, ele fala de como você vai fazer os apontamentos entre um acórdão e outro, tá? Então, olha lá. Quando o recurso fundar-se em dissenso de julgados, acórdãos paradigmas conflitantes, incumbe ao recorrente o ônus de produzir prova da divergência jurisprudencial, mediante certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência oficial ou credenciado, ou seja, a origem, aonde se achou aquele acórdão paradigma, qual é a origem daquele acórdão paradigma, uma certidão, um caminho de existência desse acórdão paradigma, né? Inclusive em mídia eletrônica, se você encontrou pela internet o site, o caminho, né, em que houver sido publicada a decisão divergente. Ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com a indicação da respectiva fonte, mencionando em qualquer caso as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Bora lá! O que você precisa fazer aqui? Primeiro, provar a origem dessa decisão. Encontrei no TRT da 8ª região, no site tal, julgamento da turma tal. Aqui está o endereço do site para confirmar lá, ver a decisão, blá, blá, blá. Eu tenho que dar origem. Óbvio que eu vou encartar, trazer esse acórdão também para dentro do processo, ali na íntegra, tudo bonitinho.
E veja que no finalzinho, olha de novo lá, no finalzinho aqui, ele diz assim, ó, vou até tirar o grifo aqui para ficar mais fácil de ler, né? E em qualquer caso, indicando as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. E é aqui que você precisa fazer o cotejo. O que é o cotejo? O cotejo é a comparação. A comparação. Olha como eu faço. Vou te falar como eu faço na minha peça. Se você pegar uma peça do professor Rogério, da Martira Advogados aí no TST, é exatamente assim que eu faço. Quando eu recorro pela linha A ou pela linha B. Eu pego a folha, não tem a folha lá no PJE ou no seu Word, que depois você vai digitalizar e colocar no sistema. A folha lá da sua peça, eu divido lá no meio. Faço duas colunas, ok? E aí eu coloco na primeira coluna o título de decisão recorrida. E do outro lado eu coloco acórdão paradigma, ou ainda acórdão divergente. E aí eu pego o exato trecho que decide a matéria aonde eu fui derrotado e o exato trecho aonde a decisão foi diferente em outro TRT. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Isso é o que a gente chama de cotejo jurisprudencial. Eu coloco de um lado o acórdão, não o acórdão todo, mas o trecho. Vai ter um trecho ali que decide a situação. Aplico a súmula de tal forma, eu coloco lá. Ou aplico a lei de tal forma, eu coloco lá. A outra decisão está aplicando outra regra, coloco do outro lado aquele trecho. E grifo ainda para ficar fácil. Facinho do ministro olhar uma coluna, outra coluna e ver onde está o conflito, o exato conflito entre os tribunais. Esse é o cotejo, ok? Isso faz com que o seu recurso seja admitido. Não tem como o juiz recusar dizendo que você não fez o cotejo. Cumpri certinho o parágrafo 7º e cumpri certinho o parágrafo 8º. É atual, dei a origem, fiz a comparação, indiquei os pontos, por isso meu recurso não vai ser travado. Posso perder no mérito, posso perder porque eu não tenho razão no mérito, mas admitido o recurso será. Ok? Muito bom, muito bom, muito bom. Parágrafo 7º, parágrafo 8º você já conhece. Aí tem a súmula 337, né? Que ela fala praticamente a mesma coisa do parágrafo 7º e do parágrafo 8º. Comprovação de divergência jurisprudencial, recurso de revista, embargos, papapá. Então, para a comprovação da divergência justificadora do recurso, é necessário que o recorrente, e aí vem as alíneas da súmula 337, né? Junte certidão ou cópia autenticada do acórdão paradigma, ou cite a fonte ou repositório de autorização em que foi publicado. É o que nós vimos no parágrafo 7º, né? Ó, B. Transcreva nas razões recursais as emendas ou trechos dos acórdãos trazidos à configuração do dissídio, demonstrando o conflito de teses que justifique o conhecimento do recurso. Ainda que os acórdãos já estejam em conta nos autos, é importante você escrever isso, tá? Essa aqui é a parte final do parágrafo 8º, só que a parte final do parágrafo 8º é bem sucinta, pedindo para você explicar a semelhança. Aqui já te dá todo um norte mais profundo de como fazer, que é o jeitinho que o professor falou lá das colunas, ok? Inciso 1 da alínea B. A concessão de registro de publicação como repositório de autorização jurisprudencial do TST torna válida todas as suas edições anteriores. Então, se você juntar a validação lá, já é suficiente, né? Mas hoje é tudo pela internet, gente. Hoje você vai buscar esses acórdãos na internet e vai dar a fonte da internet, tá? A mera indicação da data de publicação em fonte oficial de aresto paradigma é inválida para a comprovação da divergência jurisprudencial nos termos do inciso 1A desta súmula, quando a parte pretende demonstrar o conflito de teses mediante transcrição de trechos que integram e fundamentam os acordos de divergência, uma vez que só se publica um dispositivo e a ementa dos acordos. Então aqui está dizendo que não é só você trazer a ementa, tem que ser total, né, do jeitinho que eu expliquei. A 337 ela vai desenhando isso, né? É válida para a comprovação da divergência jurisprudencial, justificadora do recurso, a indicação do ARES extraído do depósito oficial da internet, é o que a gente mais usa hoje, né? Você vai trazer a fonte
lá da internet e trazendo a fonte da internet, você vai transcrever o trecho divergente, apontar o site de onde foi extraído e declinar o número do processo, o órgão prolator, o acordo, a data da respectiva publicação no Diário Oficial, vai identificar certinho a decisão ali. Ok? Isso tudo indiretamente está falando o parágrafo 7º e o parágrafo 8º, mas é sempre bom dar uma lida na súmula também. Ok? E aí vem o cabimento no rito sumaríssimo. Beleza. Lembra que eu falei para você que é um funilzão? Que a coisa funila? Para o RO, em rito ordinário, né? Para o recurso em rito ordinário, a linha A, a linha B e a linha C, nos termos de tudo que nós estudamos até agora. O recurso agora está em rito sumaríssimo. O RO julgou um processo que estava em rito sumaríssimo. E você vai subir para o TST, você vai buscar subir para o TST em rito sumaríssimo. As teses diminuem. Olha só que interessante. Olha só que reduzida animal que dá na coisa toda, né? Cabimento do recurso de revista em rito sumaríssimo. Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, somente será admitido o recurso de revista por contrariedade à súmula de jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal e por violação direta à Constituição Federal. Olha que loucura! Olha que loucura, que é o que está escrito no artigo 896, parágrafo 9º. Se eu quiser recorrer de revista, eu só posso recorrer se a decisão está afrontando súmula OJ do TST ou se está afrontando a Constituição Federal. Quer dizer que se a decisão em rito sumaríssimo afrontar a lei, não vai caber recurso? É isso mesmo. Não tem lá a previsão, não tem essa previsão lá. Né? Então, se eu estou em rito sumaríssimo e o TRT rasgou a lei, arrebentou a lei, eu não tenho recurso de revista. Eu só vou ter recurso de revista por ofensa à súmula, ofensa direta, literal, à súmula, à OJ e à Constituição Federal. Olha o funil. Fechou. Fechou. Tá? Por isso que o rito sumaríssimo, às vezes, ele não é tão interessante assim, né? Quando a gente chega no recurso de revista, a gente precisa recorrer, falta perna, porque não tem cabimento se a ofensa é a lei. Eu não posso alegar ofensa à lei. Só posso alegar ofensa à súmula, OJ ou ainda à Constituição Federal. Ok? Muito bem. Seguindo, agora você vai se assustar mais ainda. Na execução, para a gente poder fechar o bloco. Cabimento do recurso de revista na execução. Na execução aqui, ó. Na execução equivalente ao recurso ordinário, nas decisões recorridas ao TRT, utiliza-se o agravo de petição. E o agravo de petição é julgado no TRT. Então vai caber recurso de revista de um agravo de petição, né? Do acordo que julga o agravo de petição, caberá recurso de revista nos casos especificados no parágrafo 2º e parágrafo 10º do artigo 896. Até aí, beleza. Vamos ao que interessa. Olha o que está escrito nesse parágrafo 2º. Das decisões proferidas pelos tribunais regionais de trabalho e por suas turmas, em execução de sentença, inclusive em processo incidente de embargos de terceiro, pasme, não caberá recurso de revista. Olha o que o parágrafo 2º está dizendo. Das decisões proferidas pelos tribunais regionais do trabalho, quando julga RO, né? Ou agravo de petição, no caso da execução aqui, agravo de petição propriamente dito, né? Ou ainda nos julgamentos por suas turmas em execução de sentença, inclusive em processos de incidentes de embargos de terceiro, que também está na execução, olha só, não caberá recurso de revista, salvo na hipótese de ofensa direta e literal à norma da Constituição Federal. Fechou direto e reto o funil. Fechou tudo. Tudo. Na execução, eu só consigo recorrer de revista, se houver ofensa direta e literal à Constituição Federal. Entrei com embargos de terceiro, tomei pau no embargo de terceiro. Entrei com agravo de petição, tomei pau no agravo de petição.
Se a minha tese não é constitucional, senta e chora, já era, perdi. Estou num agravo de petição discutindo qualquer outra coisa na execução. Fui para o TRT, né? Dos embargos fui para o TRT em agravo de petição, tomei pau lá, feio, quero recorrer. Só vou recorrer se eu tiver tese constitucional. Sem tese constitucional, senta e chora. Acredita num negócio desse? É assim que funciona, né? Um pouquinho para frente aqui, a gente vai ter o parágrafo 10º, mas o parágrafo 10º é em outra situação, né? Cabe recurso de revista por violação à lei federal, por divergência jurisprudencial e por ofensa à Constituição Federal. Aí cabe tudo. Nas execuções fiscais. Então, se o que está andando na Justiça do Trabalho é uma execução fiscal do INSS, por exemplo, aí vai caber tudo. E também vai caber tudo nas controvérsias da fase de execução que envolvam a CNDT, a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, criadas aí pela legislação que está aí na tela. Então, nessas situações específicas de execução fiscal e CNDT, vai caber por violação à lei, por divergência jurisprudencial e até por ofensa à Constituição Federal. O parágrafo 10º nessas matérias é amplo, mas agora se vem pelo caminho natural de uma execução, senta e chora que não tem o que fazer. Ok? É isso, meu amigo. Feio o negócio, né? RO, recurso ordinário em rito ordinário, cabe muita coisa. Em rito sumaríssimo, afunilou. Na execução, espremeu tudo de vez. Ok? Muito bom. Vamos para o nosso intervalo. A hora que eu voltar, eu faço mais um resumo desse primeiro cabimento para ficar tudo redondinho e a gente segue gostoso com a matéria. Passou rápido, né? Voou, mas é isso aí mesmo. Daqui a pouco eu tô de volta. É só tomar uma aguinha, tomar um café para despertar e a gente segue com o bloco 2. Até daqui a pouco. De volta aqui pelos estúdios da Faculdade Legale com a pós-graduação de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, na modalidade online. Muito bem, muito legal. Falando sobre recurso de revista. Fizemos um bloco super bacana, onde a gente viu o quê? A gente viu o cabimento do recurso de revista no rito ordinário, no rito sumaríssimo e na execução, ok? Muito bem, então vamos mais uma vez só relembrar agora de uma forma global, para estar fresquinho na cabeça, para a gente poder seguir aí com os demais pressupostos de admissibilidade. Então, se eu quero recorrer de revista em rito ordinário, meu processo está em rito ordinário, eu preciso do quê? Eu preciso entrar com o meu recurso pela linha A, pela linha B ou pela linha C do artigo 896. A linha A, conflito de TRT com outro TRT, conflito de TRT com as SDI, sessão de dissídios individuais no TST, conflito do TRT com súmula, com OJ, em cima de uma lei federal. Todo esse conflito em cima de uma lei federal. Letra B, também é conflito, dois tribunais brigando, aquela coisa toda, o mesmo conflito que nós já estudamos na linha A, só que agora em face de lei estadual, convenção coletiva, acordo coletivo, sentença normativa ou regulamento de empresa. E na linha C, que é mais fácil, é quando existe uma afronta direta, né? A decisão, o acórdão que julgou lá no TRQ que você quer entrar com recurso de revista, ele contrariou, ele ofendeu diretamente a Constituição Federal ou uma lei federal, mas de forma literal direta. Eu vou recorrer pela linha C. Rito ordinário, a linha A, B ou C. Agora meu processo está no rito sumaríssimo. Rito sumaríssimo, aquelas causas até 40 salários mínimos, mais célere. Meu recurso está ali, porque a decisão foi em cima de um RO e esse RO estava em rito sumaríssimo. O que eu posso alegar de tese no RO? Qual é o cabimento do RO? Só e exclusivamente por ofensa à súmula EOJ e ofensa à Constituição Federal. Súmulas, né? Súmulas, TST, STF, a vinculante e Constituição Federal. Apenas e nada mais. E na execução, na execução, só se for ofensa à Constituição Federal.
ok? Essas são as formas, as modalidades de recurso de revista nessas três situações: ordinário, sumaríssimo e na execução. Beleza. Meu amigo, se você não encaixar, se você não enquadrar o seu recurso de revista nessas teses e gritar isso aí, deixar isso aí muito bem claro, muito bem, né, nítido, nos termos da lei ali, o seu recurso não vai ser recebido. Ele não sai nem do TRT. Trava as 4 rodas no TRT e nem do TRT ele sai. Ok? Então cumpriu a determinação bonitinha, vai subir para o TST, sai do TRT, vai para o TST e lá no TST vai ter uma grande possibilidade do quê? Dele também ser aceito, processado e julgado lá. Ok? Muito bem. Além de tudo isso, existem agora os pressupostos de admissibilidade pontuais. Aqueles pressupostos, na verdade, intrínsecos do contexto integral do recurso ali que eu tenho que cumprir. Eu tenho que preencher outros pressupostos, outros requisitos, se eu quiser ver o meu recurso de revista ser recebido, ser aceito. E são esses pressupostos que nós vamos começar a estudar agora, ok? Então vamos lá. Abrindo o bloco 2 dentro do tema recurso de revista, vamos para o primeiro pressuposto de admissibilidade, que é o chamado pré-questionamento. O que a gente precisa saber de pré-questionamento está na súmula 297 do TST. O próprio TST explica o que ele entende por pré-questionamento e como que tem que ser feito o pré-questionamento, ok? Então vamos lá. Trata-se de um pressuposto de admissibilidade do recurso de revista, tá? Nestes moldes, o recurso de revista deve fazer referência ao pré-questionamento e à súmula 297 do TST. No bojo do recurso tem que ter essa referência, demonstrando o quê? Demonstrando o conhecimento e o cumprimento deste importante requisito. Que é o que mesmo, hein? O que é mesmo um pré-questionamento? Vamos lá. A matéria que você está levando ao TST em sede de recurso, a matéria que é a base do seu recurso de revista, essa matéria ela tem que estar amplamente debatida. Você tem que estar com essa matéria amplamente debatida no acórdão que você está recorrendo, ok? Você não pode, por exemplo, falar pela primeira vez de uma tese lá no TST. Você nunca tocou nesse assunto, nunca houve esse assunto na instância inferior. De repente você vai com uma tese nova para o TST, inovando, isso não pode acontecer. O TST, ele é para apreciar, para dar a palavra final em algo que já está amplamente debatido. Ele não pode tratar originariamente, de um tema em face de recurso de revista. Olha, o próprio nome já diz, recurso de revista. Algo já foi visto, o recurso já aconteceu e você está pedindo para o TST rever, revista daquilo que já foi discutido. Então, aquilo que foi discutido tem que estar amplamente discutido. Se o tema está amplamente discutido, se o desembargador relator falou, citou, desenhou a interpretação dele em face da súmula, da lei federal, da Constituição Federal, se ele debateu amplamente, quer dizer o quê? Que a matéria está pré-questionada. Agora, se por um acaso o desembargador relator não falou da súmula, não falou da lei federal, que é a sua tese no RR, mas ele não falou nada ali, você precisa pedir para ele pré-questionar. E como é que você vai pedir para ele pré-questionar? Embargos de declaração. Dentro do prazo de 5 dias, proferiu o acordo no TRT, você entra com embargos de declaração, invoca a súmula 297 e fala, excelência, né? Douto desembargador, preciso que você se manifeste. Preciso que você diga, né, o seu entendimento, faça o aprofundamento do tema YZ aí, porque é esse tema que eu vou levar a recurso no TST e eu preciso que a matéria esteja pré-questionada porque é um pressuposto de admissibilidade do meu recurso. Ok? Então coloca na sua cabecinha, pegou o acórdão do TRT, onde você não foi vitorioso e você pretende recorrer deste acórdão, você precisa ler o acórdão com muita atenção para ver se a sua tese recursal, a tese que você vai levar para o TST, se ela foi amplamente debatida, se ela foi discutida,
se existe debate em face dela no acórdão, ok? Se existir, e você entender que está satisfeita ao debate, perfeito, você só vai citar no seu recurso depois onde é que está e como é que foi esse debate. Agora, se por um acaso não tiver pré-questionado, esse debate não tiver ocorrido no âmbito do julgamento do TRT, você vai precisar pedir para que seja pré-questionada a matéria, seja debatida a matéria. E esse pedido é através dos embargos de declaração. O legal, e a gente vai ver isso na súmula 297, nós vamos ler a súmula 297, o legal é que o simples fato de você embargar de declaração pedindo o pré-questionamento, você já cumpriu o requisito. O simples fato de embargar pedindo o pré-questionamento, o requisito está preenchido. Se por um acaso o desembargador se recusar, ou dizer que já está pré-questionado, que ele não tem mais nada para falar, blá, 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 alguma coisa assim, você já está garantido pelo seu pedido de pré-questionamento nos embargos. O duro é se você entender que está pré-questionado e o tribunal entender que não está pré-questionado, aí você dançou. Então, qual é a dica que o professor dá e deixa aqui? Na dúvida, meu amigo, na dúvida, entre com os embargos de declaração para pré-questionamento. Só não vai entrar com embargos para pré-questionamento se você tiver certeza que a matéria está pré-questionada. Aí você pode tomar até uma litigância. O negócio está gritante, está ali, né? Bonito, dito, redito, citado, referenciado. Você vai lá e fala que não está. Aí também não pode. Mas se houver dúvida, se tiver algum ponto duvidoso, que a matéria poderia ter sido melhor abordada, aquela coisa toda, o meu conselho é, na dúvida, embargos de declaração, invoca a súmula 297 e pede o pré-questionamento. Ok? Show de bola! Vamos ver no material aí como é que funciona essa coisa da súmula 297, essa coisa toda dos embargos de declaração para fins de pré-questionamento. Súmula 297, estou trazendo a súmula para você aí, ó. Súmula 297 do TST. Pré-questionamento, oportunidade e configuração. Bora lá. 1. Diz-se pré-questionada a matéria ou questão, quando na decisão impugnada haja sido adotada explicitamente tese a respeito. Então, vai estar pré-questionado se quando você lê o acórdão, a matéria ou questão, né, foi adotada explicitamente uma tese a respeito daquilo. Se tiver lá, lindo, nos termos do 297.1, a matéria está pré-questionada, você não precisa embargar nada de declaração. Agora veja só, se não tiver, né? Se não tiver, olha o ônus que a súmula joga sobre o recorrente. Incumbe a parte interessada, ou seja, é ônus da parte interessada, desde que a matéria haja sido invocada no recurso principal, opor embargos declaratórios objetivando o pronunciamento sobre o tema, sob pena de preclusão, ou seja, ou você embarga para pré-questionar ou já era. A matéria não está pré-questionada, você não vai conseguir recorrer. Ok? Muito bom. Inciso 3 é aquele gatilho que eu expliquei para vocês de que se não falar nada só porque embargou está liberado, né? Está feito o pré-questionamento. Vamos lá, ó. Considera-se pré-questionada a questão jurídica invocada no recurso principal, sobre o qual se omite o tribunal de pronunciar tese, tá? Não obstante opostos os embargos de declaração. Então, se o tribunal se omitir de pronunciar, de pré-questionar, mesmo você embargando, a matéria é considerada pré-questionada porque você embargou, tá? Do jeitinho aí que o professor Rogério explicou, ok? É um dos requisitos, meu amigo. O pré-questionamento é um dos requisitos. Acho que na sequência agora a gente vai falar sobre o 896A, parágrafo 1º. E aí você vai ver que no 896A, parágrafo 1º, tem uma exigência para você mostrar onde é que está o pré-questionamento. Por isso que é importante você pré-questionar. Não dá para dar somebody love, né? Você vai ter que fazer a coisa certinha, porque depois você tem que mostrar onde é que está o efetivo pré-questionamento. Ok? Então vamos seguir. Vamos seguindo. Eu acho que superamos o pré-questionamento. Aí tá o que eu já tinha dito, né?
aí a gente entra num outro pressuposto de admissibilidade, que é esse pressuposto aqui, que hoje eu considero o segundo mais importante. Vai, o primeiro é a transcendência, que eu já vou explicar, mas esse aqui é vamos dizer assim, um pressuposto de admissibilidade muito intenso que a gente tem que tomar muito cuidado, que é o cumprimento do parágrafo 1º-A do artigo 896 da CLT. Olha o que diz o caput do artigo. Sob pena de não conhecimento do recurso, ele já chega assim, ó. Ou você cumpre o que está embaixo, porque se você não cumprir o que está embaixo, eu não vou conhecer, eu, TST, não vou reconhecer do seu recurso. Então, sob pena de não conhecimento do recurso, ó que beleza, é ônus da parte, é obrigação da parte, e aí diz o que tem que ter excepcionalmente no seu recurso de revista. Meu amigo, eu chego ao ponto, no meu recurso de revista que eu faço, de abrir títulos para cada um dos incisos. Cumprimento do inciso 1, e aí eu digo o que o inciso 1 diz, e aí eu coloco embaixo que eu cumpri. Cumprimento do inciso 2, aí eu digo o que o inciso exige, e embaixo eu digo que eu cumpri. Para quê? Para ficar didático. Para não ter como ninguém lá no TST dizer que eu não preenchi os pressupostos de admissibilidade. Né? Então, assim, o recurso de revista ele tem que gritar essa parte técnica, ele tem que dizer explicitamente que cumpriu aquela parte técnica, porque senão vão dar um jeito de não apreciar o seu recurso. Ouve o que eu estou te dizendo. Se você tem um pouco de experiência na esfera recursal, trabalhista, nas instâncias superiores, você sabe o que eu estou falando. Tem decisão de tudo quanto é jeito, para tudo quanto é lado, não deixando o recurso subir, negando o processamento do recurso. Agora, se você faz de uma forma técnica, explícita, você coloca o tribunal, ou o desembargador aqui no TRT, ou o ministro no TST em xeque na hora de negar o seu recurso. Porque você esfregou ali, né? É feio dizer isso, mas você esfregou na cara deles ali que você cumpriu todos os pressupostos de admissibilidade. Ok? Então vamos para esse primeiro pressuposto do inciso 1 do parágrafo 1º do 896-A, que diz o seguinte: eu tenho que indicar no meu recurso, indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o pré-questionamento da controvérsia objeto do recurso de revista. Lembra que nós vimos lá como é que faz o pré-questionamento, o que é o pré-questionamento? Aqui eu preciso mostrar o trecho que mostra que a matéria está pré-questionada. Deixa eu explicar isso aí. Vamos supor que você não embargou de declaração e você entende que a matéria está devidamente pré-questionada e a discussão toda é em cima de um artigo de lei federal. Tá? O artigo 10 de tal lei federal. Beleza. O que você vai fazer? Quando você abrir esse tópico no seu recurso de revista, você vai abrir um quadradinho igual ao cotejo. Só que o cotejo você coloca um texto aqui, outro texto aqui. Nesse, você vai abrir, você pode até usar a mesma técnica. Abre dois quadradinhos. De um lado você vai colocar assim, trecho da matéria pré-questionada. E do outro você vai colocar o trecho onde o desembargador fala, evolui, interpreta o artigo de lei. Entendeu o que eu estou dizendo? De um lado, trecho do pré-questionamento da matéria, artigo tal, por exemplo. E aí você vai colocar o trecho, o pedaço. Não me coloca o artigo, o acórdão inteiro, porque se você colocar o acórdão inteiro, eles não vão querer ler. Eles vão dizer que não é isso que a lei diz. A lei fala em trecho. E está escrito lá mesmo, é claro, é trecho. Artigo 10 de tal lei de um lado, e do outro você copia o trecho do acórdão que debate isso. Obviamente negando o seu direito, mas interpretando o artigo tal. Porque isso demonstra o quê? Que a matéria está devidamente pré-questionada, ok? Se por um acaso você entrou com embargos de declaração e a decisão dos embargos de declaração disse que não tinha nada a falar, você vai fazer a mesma coisa. Você vai colocar o trecho dos seus embargos de declaração que você pede o pré-questionamento e do ladinho você vai colocar o quê? A decisão, o trecho da decisão que diz que não tem nada a esclarecer. Para mostrar também que você buscou o pré-questionamento, mas a parte
não atendeu. E você cumpriu lá o inciso 3 da súmula 297. Tem que ser assim. Tem que ser escancarado. Você tem que demonstrar que está pré-questionado, ou que você embargou e aí veio o pré-questionamento, ou que você embargou e houve recusa, mas você tem que dizer que está pré-questionado e deixar isso muito nítido para você superar o pressuposto do pré-questionamento. Ok? Muito bom. Vamos para a tela. Então, pré-questionamento, cumprimento do inciso 1. Inciso 1 diz: indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o pré-questionamento da controvérsia objeto do recurso de revista. Beleza. O professor já explicou isso aqui. Inciso 2. Olha o que diz o inciso 2. Indicar de forma explícita e fundamentada a contrariedade ao dispositivo de lei, súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho que conflite com a decisão regional. De novo, indicar de forma explícita e fundamentada a contrariedade ao dispositivo de lei, súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho que conflite com a decisão regional. Então aqui também você pode fazer uma tabelinha, né? O que você vai fazer? Vamos supor que a sua tese seja ofensa a uma OJ, ou ofensa a uma súmula, ou ofensa a uma lei. Você vai abrir de novo as duas colunas. Nessa coluna aqui, você vai colocar a súmula, e aqui você vai colocar o trecho que contraria a súmula. Entendeu? É isso que o legislador quer que você faça. O cotejo, que você apresente aonde que está exatamente o conflito que fundamenta o seu recurso. Então a súmula está aqui dizendo o que é, e aqui está a decisão contrariando a súmula. A lei, o artigo de lei, copia de um lado o artigo de lei e do outro lado a decisão que vai de encontro, que vai afrontar aquele artigo de lei. Faça esse cotejo do conflito entre a norma e a norma e a decisão, porque aí não tem como dizer que você não cumpriu. Ok? Vamos ler de novo o inciso lá para você ver se eu tenho ou não tenho razão, né? Indicar de forma explícita e fundamentada, pronto. De um lado a lei, do outro lado o trecho. A contrariedade ao dispositivo de lei, súmula ou orientação jurisprudencial do Superior Tribunal que conflite com a decisão regional. Cumpriu 2 também. Ok? 3. Expor as razões do pedido de reforma, impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive mediante demonstração analítica. Peraí que eu abri um negócio errado aqui. Demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da Constituição Federal, súmula, orientação jurisprudencial, cuja contrariedade aponte. Bem, aqui o 3, ele meio que se confunde com o mérito. Né? Meio que se confunde com o mérito. Muitas vezes eu digo que essa exposição de razões, o pedido de reforma, as impugnações, tal, foram amplamente debatidas no mérito do recurso, ao qual se encontra à frente. Então, às vezes eu digo isso, para fazer com que o ministro leia o mérito do que eu escrevi. Quando é uma coisa muito marcante, eu pego e transcrevo ali também. Eu faço ali já o mérito da coisa toda. Já explico ali o mérito da coisa toda e depois no mérito eu repito de novo. Fazer o quê? O recurso vai ficar repetitivo, vai ficar um pouco ilógico, mas ele vai ver que eu cumpri o que ele pediu. Tá? Porque o item 3 aqui nada mais é do que o mérito. Ele quer o mérito do recurso de revista. Ó, expor as razões do pedido de reforma. Vou expor o porquê que eu quero que o pedido seja reformado, porque está contrariando a lei, porque está contrariando a súmula. Impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida. Vou dizer, olha, errou, equivocou aqui, equivocou ali, tal. Inclusive demonstração analítica de cada dispositivo de lei. Então vou colocar, olha, no momento que ele diz isso, contraria tal lei. No momento que diz isso, contraria tal coisa. Na verdade, vou pegar até as informações do 2, do item 2 aqui, eu uso essas informações aqui. Tá? Então é o mérito da coisa. Mas enfim, vai estar lá explícito e eu vou estar dizendo que cumpri esse diacho todo aí. Ok? 4. O 4 ele veio
por uma emenda aí da Lei 13.467, que é a reforma trabalhista, que incluiu no texto do parágrafo 1º-A do 896 o inciso 4º. E o que é pedido no inciso 4º? O seguinte, inciso 4º, transcrever na peça recursal, no caso de suscitar preliminar de nulidade de julgado por negativa de prestação jurisdicional, o trecho dos embargos declaratórios em que foi pedido o pronunciamento do tribunal sobre a questão veiculada no recurso ordinário e o trecho da decisão regional que rejeitou os embargos quanto ao pedido para cotejo e verificação de plano da ocorrência da omissão. Bora lá, deixa eu explicar, vamos lá. O que é uma negativa de entrega da tutela jurisdicional? O que é essa negativa de entrega de uma decisão? O TRT julga através de um acórdão. Eu digo que a ação tinha que ser provida, o recurso tinha que ser provido por conta da súmula tal. Ele diz que não tem que prover nada e não fala nada da súmula tal. Eu citei uma súmula lá, súmula X. Citei a súmula X. E a súmula X me daria a vitória. Ele não fala nada da súmula X. Absolutamente nada da súmula X. Está pré-questionado? Não, não está pré-questionado. Eu entro com embargo. Eu entro com embargo e digo, não falou da súmula X. Desembargador, ignorou a súmula X. Eu quero que fale sobre a súmula X. Aí ele vem e diz assim, não tenho nada a dizer. Olha que interessante, não tenho nada a dizer. A matéria está pré-questionada? Tecnicamente ela está pré-questionada. Só que ele tinha que ter falado da súmula X. Então qual é a minha tese no TST? A minha tese no TST é uma tese de negativa de entrega jurisdicional. Eu quero que a decisão seja nula porque ele não se manifestou sobre algo que ele tinha que se manifestar. Vou entrar com esse recurso de revista no TST, o TST vai anular o acórdão do TRT e vai ter que ser proferido um novo acórdão abordando a súmula que eu pedi para falar. Ok? Então, quando a minha tese for por nulidade, por falta de entrega da tutela jurisdicional, nesse caso, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que, como diz lá, fazer o cotejo. Divido de novo a página em 2. Em uma coluna eu coloco o trecho dos meus embargos de declaração que eu peço para falar sobre a súmula X e do outro lado o trecho da decisão dizendo que não tem nada a falar de nada. Para quê? Para que tenha o cotejo e de pronto, consiga observar que existiu aí a negativa de entrega. Ok? É assim que funciona. Vamos ler de novo o inciso 4 para você ver que é exatamente isso que o professor está falando. Transcrever na peça recursal, no caso de suscitar preliminar de nulidade de julgado por negativa de prestação jurisdicional, né? O negócio agora ficou doido, peraí. Clicar aqui embaixo. Pronto. Transcrever na peça recursal, no caso de suscitar preliminar de nulidade de julgado por negativa de prestação jurisdicional, o trecho dos embargos declaratórios em que foi pedido o pronunciamento do tribunal sobre a questão, veiculada no recurso, no meu exemplo a súmula X, e o trecho da decisão regional que rejeitou os embargos quanto ao pedido para cotejo de verificação de plano da ocorrência da omissão. Ficou claro isso, meu amigo? Ficou bem claro? Eu quero a nulidade do julgado porque não houve entrega jurisdicional ali. Ok? Não falou nada. Vou recorrer nesse sentido. Vou colocar lá, cumprimento do inciso 4, do artigo 8, do parágrafo 1º do artigo 896A. E aí eu vou colocar lá o trecho do meu pedido de pré-questionamento de manifestação e do outro lado, na divisão da tela, a recusa, para cumprir certinho o que determina aí o danado do inciso, ok? Se eu não fizer isso, meu recurso não vai ser admitido. A hora que eu colocar lá, né, nulidade por falta de prestação jurisdicional, a primeira coisa que a pessoa que vai estar analisando o recurso vai fazer, vai procurar esse cotejo. Ele vai ver se esse cotejo está lá. Se o cotejo estiver lá, puxa, beleza, fantástico, o cotejo está aqui.
Perfeito, perfeito, perfeito. Não tem problema nenhum. Agora, se por um acaso ele não conseguir enxergar o cotejo ali, vai negar seguimento, vai trancar o recurso, vai fazer uma bagunça lascada aí. Ok? Muito bom. O inciso 4 nós vimos. Vamos em frente agora. Cumprimento da instrução normativa 23. A instrução normativa 23, ela praticamente traz o que nós estudamos aqui nesse parágrafo 1º-A. É praticamente isso aqui, ó. Praticamente o que está no 1, 2, 3 aqui foi extraído, oficializado da instrução normativa 23. Então, se você quiser citar, e acho que é até legal citar, porque já é uma coisa meio tradicional, que o tribunal está acostumado, né, com essas observações da instrução normativa 23, não tem problema, viu? Então, ó, diante das peculiaridades dos requisitos e pressupostos de admissibilidade do recurso de revista, o TST, ele editou uma instrução normativa nesse sentido, explicando tudo isso, né? É importante você referenciar no recurso que você cumpriu essa instrução normativa. E é legal até você dar uma lida também. A título de conhecimento, tudo, busca lá a IN 23, mas você vai ver que é tudo diante do que nós já falamos aqui. Bacana? E aí a gente chega nesse diacho aqui, ó. Transcendência. Inclusive está faltando um Nzinho aqui, ó. Transcendência, né? Faltou uma letrinha aqui, mas no material de vocês já vai estar corrigido. Eu vou corrigir o material que está na sua mão aí, já vai estar corrigido, tá? Porque eu mando depois, então já fica certinho. Mas transcendência. Outro pressuposto de admissibilidade que deve ser referenciado na peça de recurso de revista é a transcendência. Inteligência do artigo 896-A da CLT. Uma espécie de repercussão geral em sede de Tribunal Superior do Trabalho, em sede de TST. Ok? Professor, explica esse diacho para mim. Vamos lá. Imagina algo subjetivo. Imagina algo subjetivo. É essa encrenca de transcendência. A transcendência, ela é por demais subjetiva. Inclusive, hoje é o que eu mais enfrento de problema no TST para negativa de recurso é a medida da transcendência. Porque se o ministro resolver dizer que não tem transcendência, lascou. Lascou porque ele arruma um jeito. Por quê? Porque é subjetivo, não é algo pontual, algo característico, algo palpável, né? Com a reforma trabalhista, até melhorou um pouco, até abriu um pouco, exemplificou um pouco mais para evitar uma recusa imotivada do recurso. Mas ainda assim é algo um tanto quanto estranho, recursalmente falando, entendeu? Por quê? Porque assim, é mais ou menos assim, o TST, ele não quer julgar qualquer coisa. Ele não quer julgar qualquer coisa. Por quê? Porque ele é um tribunal jurisprudencial, ele não é um tribunal exatamente para fazer justiça. Né? O fazer justiça, o interpretar os fatos, as provas e dizer quem está certo, quem está errado, é para a VAR e para o TRT. O TST está lá para poder discutir em alto nível conflitos e ofensas à legislação, aquela coisa toda. Então, não é qualquer coisa que é para chegar lá. Pelo menos esse é o espírito da transcendência. Tem que ser algo que transcenda a normalidade. Tem que ser algo que vá além da normalidade, que tenha um plus, que seja importante não só para as pessoas que estão envolvidas no caso, mas para toda uma sociedade, todo um grupo de trabalhadores. Esse é o espírito da transcendência. Ok? Vamos lá que vocês vão entender um pouquinho melhor o que eu acabei de dizer agora. Artigo 896-A. O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. Você quer algo mais subjetivo do que isso?
O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, natureza política, natureza social ou natureza jurídica. Antes era só isso. Antes era só isso, era muito subjetivo. Aí veio isso aqui, ó. A Lei 13.467, Reforma Trabalhista, inseriu parágrafos e incisos no artigo 896 para tentar explicar o que é a bendita da transcendência, porque senão ficaria muito no ar, né? Aí o que o parágrafo 1º vem e faz? Ele faz assim, ó, parágrafo 1º, são indicadores de transcendência, entre outros, ó, ainda tem mais isso, não é um rol taxativo, né? São indicadores de transcendência, entre outros, aí ele dá alguns exemplos, é exemplificativo, não é taxativo. Ele diz assim, o que é uma transcendência econômica? O elevado valor da causa. Então, se tiver um elevado valor da causa, em tese, tem transcendência econômica. O que é uma transcendência política? O desrespeito às instâncias recorridas, à jurisprudência sumulada no Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal. Então, política no sentido de hierarquia. Se a vara está contrariando súmula, se o TRT está contrariando súmula, houve uma ofensa política, hierárquica. Então, o recurso merece ser apreciado. Então, transcendência econômica, transcendência política e segue. Transcendência social agora. O que seria uma transcendência social? A postulação por reclamante recorrente de direito social constitucionalmente assegurado. Então, se estão rasgando a Constituição, batendo na Constituição, está ofendendo toda uma sociedade. Se está ofendendo toda uma sociedade, existe o quê? A transcendência social recaindo sobre o contexto do recurso de revista. Isso vai fazer com que ele seja recebido. E, por fim, demonstrar transcendência jurídica. A existência de uma questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. Então, se é uma coisa nova, uma coisa que ainda não foi debatida pelo TST, é de interesse do TST apreciar isso porque tem transcendência jurídica. Ok? Graças a Deus que existe essas referências aí do parágrafo 1º. Porque senão, meu amigo, senão nós estávamos mais do que lascados, porque fica no ar. Né? Se você não explica, se você não dá um norte, fica no ar. Vai recusar mesmo, vai ter recusa mesmo lá e acabou. Né? Agora, a partir do momento que é referenciado o que é a transcendência econômica, política, social e jurídica, você tem que pegar a sua tese e encaixar ela aqui dentro e mostrar e dizer que você está preenchendo esses requisitos. Econômico, o alto valor da causa. Política, rasgou a súmula, contrariou súmula IOJ. Né? Social, a Constituição, isso aqui está atrapalhando toda uma categoria. Tem transcendência social. Né? E a última, qual que é a última? Eu até esqueci agora. É transcendência jurídica. É uma questão nova em debate, né? Uma questão nova a ser aí debatida. Então isso tem que ser trabalhado, muito bem trabalhado no recurso de revista, para ele estar fechadinho, lacradinho, para ninguém dizer que ele não preencheu os pressupostos. Ok? Ufa, professor, quanta coisa, hein? Quanta coisa em um recurso de revista. É o que eu disse para você. Não é que é um recurso difícil. Difícil não é. Ele é um recurso trabalhoso. Ele dá trabalho. Mas assim, depois que você faz o primeiro, depois que você entende, o primeiro tecnicamente falando, né? O primeiro preenchendo tudo. Aí o próximo, você já tem a base do primeiro. Você só vai trocar as construções todas e reencaixar o caso a qual você está recorrendo. Então vai ficar um pouco mais fácil. Então o trabalho inicial, os primeiros, devem ser feitos com um rigor extremo para encaixar em tudo isso. E aí depois vira uma coisa mais simples, né? mais tranquila, porque você vai estar com isso na cabeça. E aí vai caminhar gostoso. Ok? Show de bola! E aí o que eu fiz para você agora aqui? Tem 2 parágrafos ainda.
Tem vários parágrafos ainda, vamos lá. Parágrafo 2 até o 6, tá certo, vamos lá. Depois, eu queria mostrar isso aqui, ó, esse resumo que eu fiz aqui, mas dá tempo de mostrar com toda certeza. Vamos lá. Parágrafo 2º. Poderá o relator monocraticamente denegar seguimento ao recurso de revista que não demonstrar transcendência, cabendo agravo desta decisão para o colegiado. Então, se por um acaso, na hora de fazer a admissibilidade lá no TST, aliás, uma coisa que eu preciso falar para vocês, transcendência, só quem analisa é o TST. O TRT não pode falar de transcendência. O TRT vai falar de todos os demais pressupostos, pode negar seguimento no que ele quiser ali, no que ele analisar, no que ele encontrar. Ok? Agora, a transcendência é de competência exclusiva do TST analisar. Tá? E se lá no TST, monocraticamente, o ministro pegar o processo monocraticamente e entender que não tem transcendência, não encontrar a transcendência, ele pode negar o processamento. E dessa negativa vai caber um agravo interno que vai para uma sessão especializada, e esse agravo tem que ser no prazo legal, que é o que está aí na telinha, né? Olha lá. Poderá o relator monocraticamente denegar seguimento ao recurso de revista que não demonstrar a transcendência, cabendo agravo desta decisão para o colegiado. Esse prazo é de 5 dias pelo regimento interno, tá? Muito bem. Então, se monocraticamente negar, agravo interno para ver se tem ou não tem, se segue ou não segue. Parágrafo 3º. Em relação ao recurso que o relator considerou não ter transcendência, o recorrente poderá realizar a sustentação oral. Olha lá, não tem esse agravo aqui, ó, o agravo ao colegiado. Em relação ao recurso que o relator considerou não ter transcendência, o requerente poderá realizar a sustentação oral sobre a questão da transcendência durante 5 minutos em sessão. Então uma mini sustentação oral, é um agravo interno com uma mini sustentação oral de 5 minutos aí para dizer que tem transcendência sim, tá? Parágrafo 4º. Mantido o voto do relator quanto à não transcendência do recurso, aí já era, né? Será lavrado acórdão com fundamentação sucinta, que constituirá decisão irrecorrível no âmbito do tribunal. Então acabou, né? Parou ali, não teve jeito, no âmbito daquele tribunal, aquela decisão passa a ser uma decisão irrecorrível, tá? Agora, aqui que eu acho uma coisa de louco, acho uma coisa muito ruim, esse parágrafo 5º aqui. Inclusive, estão começando a surgir entendimentos de que é inconstitucional esse parágrafo 5º. Tem algumas teses rolando aí de que ele é inconstitucional, porque ele trava o recurso em uma decisão monocrática. Dá muito poder a uma decisão monocrática, né? Então, vamos dar uma olhadinha nisso aqui, ó. Parágrafo 5º. É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria. É muito pesado, não é? É pesado demais. Você dizer que é irrecorrível a decisão monocrática de um relator, né? Sozinho ele bota fim no processo, acabou, não tem mais o que fazer. Estranho, não pode. Né? Decisão essa em agravo de instrumento. O recurso travou no TRT, subiu em agravo e lá em cima o relator em decisão monocrática entendeu que não tem transcendência e fumou a matéria. Já era, né? Bem, enquanto não for declarada a inconstitucionalidade, está valendo, tem que espernear dentro desse contexto aí, ok? Parágrafo 6º, o juízo de admissibilidade do recurso de revista será exercido pela presidência dos tribunais regionais do trabalho e ele limita-se à análise dos pressupostos extrínsecos e extrínsecos do apelo,
não abrangendo critérios da transcendência das questões nele vinculadas. Então, não pode o TRT botar a mão em transcendência, não pode falar de transcendência. Transcendência é matéria de exclusiva do TST. Ok? Muito bom, muito bom, muito bom. Agora é aquele resuminho que eu queria mostrar para vocês e eu vou mostrar agora o resuminho. Vamos lá. Tá aqui. Resumo dos pressupostos de admissibilidade para a confecção da peça. Então agora é tudo aquilo que eu falei explicadinho aí, né? Vamos lá. Deverá constar na peça processual, no momento oportuno da confecção, que o recurso de revista preenche os seguintes pressupostos. Então, na sua peça recursal, você vai colocar lá, pré-questionamento, súmula 297 do TST. Você vai dizer que você fez o pré-questionamento, entrou com embargo, se o caso, a matéria da prestação, você vai dizer que você cumpriu direitinho 297. Aí você vai entrar no cumprimento do parágrafo 1º A do artigo 896 da CLT. Aí são 4 incisos, inciso 1, 2, 3, 4. Você vai dizer um por um que você cumpriu esses respectivos procedimentos aí de admissibilidade. Importante você citar, não obrigatório, mas importante, que você cumpriu também a instrução normativa 23, está tudo enquadrado na instrução normativa 23. Aí você abre um outro tópico, transcendência. E aí você vai dizer que tem transcendência, que existe transcendência, e em cada etapa, em cada momento, em cada situação, vai explicar isso tudo direitinho no recurso para não ter problema. Ok? Se por um acaso, né, o seu recurso for pela linha A ou pela linha B do 896, que é o conflito entre tribunais, divergência entre tribunais, você ainda vai ter que dizer que você cumpriu o parágrafo 7º e o parágrafo 8º do 896, assim como a súmula 337 do TST, que é fazer o cotejo entre o acórdão paradigma e o acórdão que você está recorrendo, aquela coisa toda que nós estudamos. Ok? É isso, meu amigo. Tem que falar de todos esses pressupostos, abrir no recurso todos esses pressupostos bonitinho e certinho, para você estar com o recurso redondinho. Ok? Eu estou vendo que a gente tem 5 minutinhos ainda, e eu sempre, nesse material, eu deixo um padrão de peça de recurso de revista. Veja só, não é nenhum modelo, é um padrão. É um padrãozinho, uma referência para você. Tem gente que fala assim, poxa, professor, o senhor deu aquela referência lá no material da aula, mas depois eu vi um recurso de revista seu aí no TST e é totalmente diferente. Eu falei assim, não, esse não é o meu recurso de revista. Não é o meu recurso de revista. É um padrão para você poder desenvolver o seu recurso de revista. Né? O recurso, a peça processual é muito da pessoa, né? É muito pessoal. Quando você faz uma peça processual, é como se estivesse colocando um filho no mundo, tem o seu DNA ali. Né? E é importante cada um ter o seu, desenvolver o seu. Então, eu optei por colocar esse padrãozinho aí, só para você ter uma ideia de formatação e do que tem que ter. E aí depois, obviamente, você trabalha e desenvolve o seu aí, que é importante para poder ter as suas características. Ok? Show de bola, então. Então, vamos lá para o material, só para rapidinho bater o olho aí no padrãozinho que o professor fez e separou para você aí. Então, vai endereçar o presidente do TRT, né? Excelentíssimo senhor doutor desembargador presidente, quase não sai, desembargador presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho de tal região, processo número tal, aí vem aqui qualificando, né? Então vai dizer lá, fulano de tal, que é o recorrente, devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem perante Vossa Excelência por seu advogado que a subscreve, inconformado com o venerando acórdão proferido, interpor tempestivamente o quê? Recurso de revista. Recurso de revista com fundamento nas alíneas, aí você vai dizer qual é a alínea. Se não for alínea, for rito sumaríssimo, for execução parágrafo, né, vai direitinho lá, do artigo 896 da CLT e razões anexas a presente. Muito bem.
requer, assim, a juntada das anexas guias comprobatórias do recolhimento do depósito recursal e custas processuais. Isso é importante. Se caso o recorrente não for detentor da justiça gratuita, tem que recolher custas se for reclamante e custas e depósito recursal se for a empresa. Pode ser que a empresa recorreu lá, fez o RO, já pagou custas lá, não vai precisar pagar custas de novo. Mas o depósito recursal sim, né? Tem toda aquela regrinha que vocês aprenderam aí com o professor Antero lá na teoria geral dos recursos, né? Na teoria geral você explicou que tem um valor para o RO e tem um valor para o RR, tem o teto, o que passar do teto você recolhe só o teto, mas você precisa fazer o recolhimento do depósito recursal por recurso de revista, ok? Cumpre bonitinho, junta todas as guias e referencia na como está referenciado aí, né? Requer ser juntado das guias anexas para todo o recolhimento do depósito recursal e custas processuais documentos tais, bem como o recebimento e processamento do presente recurso, sendo após remetido ao egrégio Tribunal Superior do Trabalho para os devidos fins, requerendo a intimação da parte contrária para contrarrazoar o presente recurso. Termos em que pede deferimento, local e data, número da OAB, assinatura eletrônica do advogado pelo certificado, que está no PJE, né? E vida que segue. Peça de razões, aquela peça de interposição, peça de razões. Aqui na peça de razões que você vai ter que citar todos os pressupostos, tá? Então, razões de recurso de revista, recorrente, recorrido, processo, origem, egrégio tribunal, com lei da turma, e faz aquela saudação, né? A respeitável decisão ACO há que ser reformada, porquanto violou de forma literal as expressas disposições da súmula, da lei, blá, 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 ou existe acórdão divergente, papá, a não prover o recurso ordinário interposto, consoante restará evidenciado no presente articulado, se não, vejamos. E aí começa, meu amigo, qual é o primeiro momento, a primeira coisa que eu tenho que sustentar? Prequestionamento. Súmula 297. Aí você sustenta que está tudo lá, que tem que estar tudo lá. Aqui eu coloquei um textinho padrão, mas é nesse espaço, logo após o título aqui, que você vai falar tudo que você tem que falar do prequestionamento. Ok? Aí depois você abre outro tópico, cumprimento do parágrafo 1º-A do artigo 896. Aí você vem, observa-se no presente recurso e foi cumprido integralmente o teor do parágrafo 1º-A do artigo 896 da CLT, devendo o recurso ser admitido e devidamente processado, se não, vejamos, 2 pontos. E aí, aqui é o que eu exatamente faço. Vou abrindo subtítulos. Cumprimento do inciso 1. Aí eu explico o que é o inciso 1 e digo, faço as tabelinhas, faço as comparações, tudo aqui para cumprir o inciso 1. Cumprimento do inciso 2, mesma coisa, copio o texto do inciso 2 e digo que tudo está aí bonitinho, mostro, desenho, boto as flechinhas, explico, está tudo aí bonitinho. Aí vai, cumprimento do inciso 3, mesma coisa, embaixo coloco tudo certinho, bonitinho, papapá, papá. Cumprimento do inciso 4, transcrevo que é o inciso 4 e aqui embaixo eu coloco todas as referências. Quero ver o ministro lá dizer que eu não cumpri os pressupostos de admissibilidade. Tá? Escancarado, desenhado o cumprimento para ele. Ok? Muito bom. E mesmo assim, às vezes dá pau, gente. É incrível. Aí eu vou, pressupostos de admissibilidade e instrução normativa 23. E digo que está cumprido aí a instrução normativa 23. Ufa, acabei o parágrafo 1º. Aí eu vou para a transcendência. Mais uma vez, explico todos os pontos da transcendência, tudo bonitinho, tudo certinho aqui embaixo. Expliquei a transcendência, vou para o cumprimento dos artigos 7 e 8 do 896 e a súmula 337, se, no caso, eu recorri pela linha A ou pela linha B. Se eu recorri pela linha A, linha B, eu vou fazer aquela tabelinha, coluna de um lado, coluna do outro, com os acordes paradigmas para poder fazer o cotejo. Tá? E aí, finalmente, eu chego no mérito do recurso de revista, da violação da lei ou súmula, e aí eu sustento aqui o que eu tenho que sustentar, pedindo aí o provimento e a reforma da decisão lá. Ok? Considerações
Finais, diante do exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso para reformar o venenando acórdão recorrido com medida de justiça. Bacana? Fica aí para vocês esse formato, esse padrão aí de um recurso de revista, para você ter uma ideia do que tem que ter no recurso de revista. Mas aí você precisa encher, agora você precisa preencher. Essa é a forma. Eu estou te dando de presente aí a forma do RR. Agora o recheio da forma do bolo ali, a massa do bolo é você que tem que fazer. Ok, meu amigo? É isso. Foi que foi, deu tempo, né? Abraço para você, espero que você tenha curtido aí a aula de recurso de revista. O legal é que aqui dá para assistir, reassistir de novo, tal. Vocês têm aí a professora Filomena para poder tirar as dúvidas, né, também. Então qualquer coisa pode mandar lá a professora Filomena para tirar as dúvidas também, mas acredito que ficou muito claro, ficou muito explícita a coisa toda, tá? E eu volto na próxima aula, ó que legal, para poder falar de prática de recurso. E a gente vai dar uma volta, um tour por todos os recursos, mapear tudo direitinho. Vou falar mais um pouquinho de recurso de revista, provavelmente também, e entre todos os outros recursos que tem aí para exercitar da prática. Ok? Abraço para você e até a nossa próxima aula.